Você já se perguntou o que acontece no exato momento em que uma pessoa morre? Será que tudo simplesmente se apaga, como se nunca tivesse existido? Ou será que há algo além, algo que muitos ignoram até que seja tarde demais? A verdade é que milhões de pessoas vivem como se a morte fosse apenas o fim de tudo. Como se ao fecharem os olhos para este mundo, simplesmente deixassem de existir. Mas e se eu te dissesse que isso é exatamente o que o inferno quer que você pense? O maior truque do diabo não é te fazer pecar. O maior truque do diabo é te convencer de que ele nem sequer existe. E foi isso que eu descobri da pior maneira possível. O inferno não é um mito. Ele é real. Muitas pessoas acreditam no céu, falam sobre Deus, dizem que são boas pessoas, mas nunca pararam para pensar no outro destino, no destino daqueles que vivem longe de Deus. Eu também nunca pensei, até o dia em que eu morri. E o que eu vi depois disso mudou tudo. O que eu vou te contar hoje não é um conto de terror nem uma história inventada. O que eu vi foi real. Eu estive no inferno. O que vi lá foi assustador. Agora, eu preciso te alertar, porque se você acha que está seguro, se acredita que ainda tem tempo, se acha que pode deixar para depois, você pode estar cometendo o erro mais grave da sua vida. O inferno não é apenas um lugar de dor. O inferno é um lugar de esquecimento. No inferno, Deus está em silêncio. Agora, eu preciso te dizer algo importante. O que eu vou compartilhar aqui pode ser perturbador, pode te deixar desconfortável, mas talvez essa seja a única chance que Deus está te dando de saber a verdade. Se você ignorar isso, pode ser tarde demais. Quem tem ouvidos, ouça. E no final deste vídeo, eu vou te revelar o que Deus me mostrou naquele lugar. Algo que pode salvar a sua alma antes que seja tarde demais. Agora, eu te faço um pedido. Escreva nos comentários: Senhor, renova minha vida espiritual. Isso não é apenas um comentário. Isso é uma declaração. Uma forma de mostrar para Deus que você quer ouvir essa verdade. Então fique comigo até o final, porque o que eu vou te contar agora pode mudar sua eternidade. Era um dia comum. Nada indicava que algo fora do normal estava prestes a acontecer. Acordei como sempre fazia, tomei café com minha esposa, brinquei com meus filhos, li algumas mensagens no celular e me preparei para mais um dia de trabalho. Se você me visse naquele dia, não diria que eu estava espiritualmente perdido. Eu frequentava a igreja, conhecia versículos de cor, orava às vezes antes de dormir. Mas no fundo, meu coração estava longe de Deus. Vivia uma fé superficial. Eu acreditava em Deus, mas não vivia para Ele. Eu falava dele, mas minhas atitudes não o refletiam. Era como se eu tivesse um contrato com o céu, mas passasse meus dias flertando com o inferno. E foi exatamente nesse contexto que tudo aconteceu. No início da tarde, senti uma tontura súbita. Meu coração disparou, uma pressão invadiu meu peito, e meu corpo simplesmente caiu no chão. Minha visão escureceu. Mas, curiosamente, minha consciência não se apagou. De repente, eu estava fora do meu corpo. Sim, eu vi meu corpo caído no chão. Vi minha esposa entrando na sala e gritando. Ela tentou me acordar, mas eu não conseguia responder. Vi meus filhos desesperados, mas eu estava imóvel. Foi então que senti uma força me puxando para longe, rápido, intenso, como se uma corrente invisível me arrastasse por um túnel escuro e interminável. O som ao meu redor mudou. Comecei a ouvir lamentos, gritos, choros de desespero. Um cheiro insuportável invadiu o ambiente. Uma mistura de podridão, fumaça
e algo que minha mente humana não consegue descrever, e então eu cheguei. Euseste, o inferno. Era um lugar árido, escuro, opressor. Não havia céu, não havia cor, apenas tons de cinza, vermelho e trevas. O calor era sufocante, mas não era como o calor do sol. Era um fogo que vinha de dentro, que queimava sem consumir. Vi pessoas, milhares, milhões de almas, algumas presas em buracos, outras sendo atormentadas por criaturas que eu não consigo descrever com palavras. Mas o mais doloroso não era o sofrimento físico, era a ausência total de esperança. No inferno não há mais volta. Ali, todos sabiam que era tarde demais. Todos sabiam que tiveram oportunidades. E foi isso que mais me chocou. Eu vi rostos conhecidos. Pessoas que, assim como eu, um dia estavam em igrejas, participavam de cultos, cantavam louvores, mas ali estavam, eternamente afastadas de Deus. Eu me perguntei, o que estou fazendo aqui? E uma voz me respondeu, não com palavras audíveis, mas com uma clareza interior que me esmagou. Você viveu para si mesmo, usou meu nome, mas não me conheceu. Religião sem relacionamento não salva. As lágrimas escorriam do meu rosto, mas no inferno, até o choro era inútil. Eu gritava pedindo misericórdia. Mas o céu estava em silêncio. Eu implorava por perdão, mas ali não havia mais tempo. O arrependimento tárdio era como um peso que esmagava a alma. Não havia respostas. Não havia saída. O inferno é a soma de todas as últimas chances perdidas. E então, no meio daquele desespero, algo aconteceu. Uma luz surgiu. Fraca no início, mas foi crescendo, brilhando mais do que tudo ao meu redor. Uma presença que eu conhecia, mas que havia ignorado por tanto tempo. Jesus entrou naquele lugar, e eu caí de joelhos, não por reverência, mas por vergonha. Eu queria me esconder, eu queria desaparecer. E então ele falou comigo, ainda não, você vai voltar. Mas vai voltar com uma missão. Vai e avise a todos o que você viu. Num instante tudo se apagou, a escuridão desapareceu. O som cessou e eu acordei. Estava em uma maca cercado por médicos com minha esposa chorando ao lado. Tive uma parada cardíaca. Foram quase 6 minutos sem batimentos. Eles disseram que eu voltei por milagre. E eu sei, foi milagre mesmo, mas não apenas para mim. Foi um milagre para que essa mensagem chegasse até você. Deus te ama tanto que te fez ouvir isso hoje. Você pode não ter passado pelo que eu passei, mas Deus está te dando agora a mesma oportunidade que Ele me deu. Uma chance de mudar, uma chance de acordar, uma chance de viver uma fé verdadeira. Comente agora, eu creio, e compartilhe esse vídeo, porque essa pode ser a última chance de alguém que você ama. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo este vídeo agora podem estar pensando, será que isso realmente aconteceu? Será que o inferno é real ou apenas um conceito criado para assustar as pessoas? E eu te digo, essa é exatamente a pergunta que Satanás quer que você faça. O maior engano do diabo é te fazer duvidar que o inferno existe. A Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o quão terrível é esse lugar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E é exatamente isso que o mundo moderno não quer ouvir. A verdade é que muitas igrejas pararam de pregar sobre o inferno. Falam sobre bênçãos, falam sobre prosperidade, mas esquecem de avisar o que acontece com aqueles que rejeitam a Deus ignorar. O inferno não vai te impedir de ir para lá. E aqui vai uma verdade dura.
Inferno não está cheio apenas de pessoas ruins. Ele está cheio de pessoas que achavam que estavam salvas, pessoas que iam à igreja, pessoas que sabiam versículos da Bíblia, pessoas que diziam, Senhor, Senhor, mas nunca conheceram Jesus. De verdade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. No inferno, o pior castigo não é o fogo. O pior castigo é perceber que Deus te chamou a vida inteira e você ignorou. A pior dor do inferno é a certeza de que você teve a chance e desperdiçou. Agora, eu vou te contar o que mais me chocou. Naquele lugar, o inferno não é um lugar de caos desorganizado. Existe uma estrutura, existem níveis. E eu fui levado para uma parte do inferno que me fez entender o grande erro que leva a maioria das pessoas para lá. O grande erro que envia milhões para o inferno. Quando eu estava naquele lugar, vi algo que me destruiu por dentro. Havia milhares, milhões de almas ali. Mas algo me chamou a atenção. A maioria não eram assassinos, ladrões ou pessoas extremamente más. Eram pessoas boas. E foi nesse momento que eu entendi uma das maiores mentiras do diabo. Ser uma pessoa boa não te leva para o céu. O céu não é para os que fazem caridade. O céu não é para os que ajudam os outros. O céu não é para os que vivem uma vida correta. O céu é para os que entregam sua vida a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi aí que eu entendi. O inferno está cheio de pessoas que tinham religião, mas não tinham relacionamento com Deus. Elas conheciam a Bíblia, mas nunca obedeceram. Elas falavam sobre Deus, mas nunca viveram para Ele. E quando perceberam isso, já era tarde demais. A maioria das pessoas que estão no inferno achavam que estavam salvas. A dor, o fogo, o tormento, tudo aquilo era terrível, mas nada se comparava à pior parte do inferno, a total ausência de Deus, os quais sofrerão a pena da perdição eterna, afastados da presença do Senhor e da glória do seu poder. O inferno não é onde Deus castiga, é onde Deus não está mais na terra. Mesmo quem não busca a Deus ainda sente sua misericórdia. O sol brilha para todos, a chuva cai sobre justos e injustos, mas no inferno, Deus não está mais ali. Não há paz, não há esperança, não há amor, apenas o arrependimento tarde demais. E isso me fez perceber algo terrível. O inferno não é o reino do diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás não governa. O inferno, ele será punido lá. O inferno não é o lugar onde o diabo reina. Ele também será condenado. Ele também sofrerá. E todos aqueles que escolheram seguir seus caminhos estarão lá com ele. Agora que você sabe a verdade, o que você vai fazer com isso? Vai ignorar como eu fiz tantas vezes? Ou vai tomar uma decisão antes que seja tarde? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa pode ser sua última chance. Se você quer garantir que sua alma nunca conhecerá esse lugar, tome uma decisão agora. Escreva nos comentários: Jesus, eu me entrego a ti. Essa é a sua confissão pública e compartilhe esse vídeo com alguém, porque essa mensagem pode salvar uma vida. Agora eu quero te perguntar algo profundo. Você tem vivido como alguém que realmente acredita no céu e teme o inferno, porque saber da existência dessas coisas e não fazer nada também é uma escolha? A neutralidade é um perigo. A indiferença é um veneno. O tempo é um juiz que não aceita recursos. Sabe o que eu aprendi vendo aquelas almas no inferno? O inferno não está cheio porque Deus quis.
Ele está cheio porque muitos escolheram ignorar o aviso. Você ouviu, você sabe. Agora você é responsável pelo que faz com isso. Se você está respirando, ainda há esperança. Mas não brinque com o tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pode ser que amanhã você não tenha mais tempo. Pode ser que essa seja a última chance de arrependimento que Deus está colocando diante de você. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar, mas também não existe garantia de amanhã. Você pode ser uma dessas pessoas que Deus está tentando alcançar há anos. Pode ser que Ele tenha preservado sua vida, mesmo em momentos que você nem percebeu. E hoje Ele está te dizendo: filho, volta para casa. Se essa mensagem falou com você, não feche essa aba sem responder ao céu. Ore agora. Fale com Deus. Reconheça que precisa dele e entregue-se por inteiro, porque o inferno é real. Mas a salvação também é, e a porta ainda está aberta. Jesus é a porta. Corra para ela antes que feche. Agora que você sabe que o inferno é real, que ele é terrível e que ele não foi feito para você, vem a pergunta mais importante de todas: e agora? O que eu faço com tudo isso? Porque não basta saber, não basta sentir, não basta se emocionar. Conhecer a verdade sem praticá-la só aumenta sua responsabilidade. Deus te deu hoje uma oportunidade rara. Ele permitiu que você ouvisse uma mensagem que milhares de pessoas nunca ouvirão. E isso exige uma resposta. A boa notícia é que você ainda tem tempo. E Deus está esperando uma atitude. Deus não quer te assustar com o inferno. Ele quer te salvar dele. Mas para isso, você precisa de 3 coisas, simples, diretas, mas profundas. Essa é a base de tudo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Mas o que é arrependimento verdadeiro? Arrependimento não é remorso. Remorso é ficar triste por ter feito algo errado. Arrependimento é mudar a direção da vida. Arrependimento que não muda sua vida, não mudará seu destino. É quando você diz: eu não quero mais viver longe de Deus. Eu rejeito o pecado. Eu escolho o caminho da cruz. É abandonar velhos hábitos, cortar laços com o que te afasta de Jesus e se humilhar diante de Deus dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Escreva agora nos comentários: eu me arrependo, Senhor. É sua declaração pública. É o primeiro passo. Não parcial, não só aos domingos, não só quando convém. Jesus não quer uma parte de você. Ele quer o todo. Sabe o que Jesus mais condenou enquanto andou na terra? A religiosidade, a aparência de santidade sem mudança de vida. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível parecer crente por fora e estar vazio por dentro. Deus não quer um frequentador de culto. Deus quer um discípulo, alguém que o siga em tempo integral. Você está disposto? Você está disposto a dizer: Jesus, minha vida não é mais minha, é tua, tudo, sem reservas? Porque o céu não é para os perfeitos, é para os rendidos. O céu é para os que se rendem, não para os que se escondem. Declare nos comentários: Jesus, eu entrego minha vida a ti. Perseverança até o fim. Talvez você já se arrependeu. Talvez você já entregou sua vida a Cristo, mas agora é hora de permanecer. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe qual é a maior armadilha do inferno para os cristãos? Não é o pecado, é a mornidão. É esfriar aos poucos até parar de sentir. Satanás não precisa te fazer pecar, basta te fazer esquecer.
esquecer da oração, esquecer da palavra, esquecer do temor de Deus. Se você sente que está se afastando, volte. Se você percebe que sua fé esfriou, reacenda. Porque Jesus não volta para buscar quem começou bem. Ele volta para buscar os que terminam a corrida. Começar a caminhada não te salva. Permanecer nela, sim, como viver isso na prática. Você pode estar se perguntando, ok, eu quero viver essa transformação, mas por onde eu começo? Aqui vão 5 atitudes práticas para aplicar agora mesmo. Primeira atitude: separe um tempo diário para orar. Mesmo que sejam 10 minutos, mas que sejam de coração. Segunda atitude: leia a Bíblia todos os dias. Comece pelos Evangelhos. Descubra quem é Jesus de verdade. Terceira atitude: corte hábitos que te afastam de Deus. Música, filmes, ambientes, pessoas. Seja radical. Quarta atitude: busque uma comunidade de fé. Sozinho é mais difícil. Você precisa de irmãos na fé. Quinta atitude: fale sobre Jesus. Evangelize. Compartilhe o que você está aprendendo. Isso fortalece sua fé. A fé se alimenta de decisões diárias. Mas e se eu cair novamente? Talvez você diga, mas e se eu tentar mudar e cair de novo? Então ouça isso com atenção. O justo cai 7 vezes e se levanta. O problema não é cair. O problema é se acostumar com o chão. Jesus te conhece. Ele sabe que você não é perfeito, mas Ele espera que você não desista. Deus não procura perfeitos. Ele procura decididos. Se você cair, se levante. Se você errar, peça perdão. Mas não volte para a vida velha. Você não pertence mais a esse mundo. Comente agora: eu decido viver para Deus. Um alerta urgente: Deus está levantando pessoas nesse tempo que não vão apenas evitar o inferno, mas vão resgatar outros das garras dele. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser alguém que rompe com o passado, se levanta e impacta outras vidas. Talvez ninguém na sua casa serve a Deus. Talvez ninguém da sua família acredita. Mas Deus está dizendo: eu escolhi você. Você é a porta que Deus vai usar para salvar sua casa. Um último conselho: não espere sentir. Não espere estar pronto. Não espere ter tempo. Se você ainda está respirando, ainda há esperança, mas a janela está se fechando. As chances estão se esgotando. Você não foi chamado para viver uma vida comum. Você foi chamado para ser luz em um mundo em trevas. A partir de hoje, viva como quem crê. Ore como quem crê. Fale como quem crê. Pregue como quem foi liberto. Quem escapou do inferno não volta a viver como antes. Agora que você ouviu toda essa mensagem, que você entendeu o que é o inferno, que você viu que ele não é só fogo, mas ausência total de Deus, chegou o momento de te entregar a revelação final. Sim, aquela que eu te prometi lá no começo. Porque no final da minha experiência, Deus me mostrou algo que mudou tudo. E o que Ele me revelou não era apenas sobre o inferno, era sobre a razão. Por que tantas pessoas estão indo para lá? A maior estratégia do inferno é o silêncio dos que conhecem a verdade. Enquanto eu ainda estava naquela dimensão, enquanto via tudo aquilo com dor, uma voz me disse: sabe por que tantos estão aqui? Porque quem conhecia a verdade se calou. Aquilo me atingiu como uma faca. Quantas vezes Deus me mandou falar e eu me calei? Quantas vezes eu tive a chance de evangelizar alguém e fiquei com vergonha? Quantas vezes eu escolhi o silêncio por medo de desagradar e então Deus me disse: se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, do seu sangue requererei da tua mão. Sim,
O sangue de muitos está nas mãos de quem se calou. Naquele momento, Deus falou algo que eu nunca mais vou esquecer. Volte e fale porque ainda há tempo para muitos. Você voltou porque a sua voz pode salvar almas. Então agora eu entendi. O motivo pelo qual eu voltei não foi porque eu merecia, não foi porque eu era especial, foi porque alguém precisava ouvir o que você está ouvindo agora. E talvez esse alguém seja você. Você foi escolhido para ouvir isso. Você acha que é por acaso que está vendo este vídeo? Nada em Deus é por acaso. Talvez você esteja longe há muito tempo. Talvez você esteja frio, vazio, desanimado. Talvez você já até tenha pensado que não há mais volta. Mas hoje, Deus está te dizendo, ainda dá tempo. Mas o relógio está correndo. Hoje Ele te trouxe até aqui para te dar essa oportunidade, a de entregar sua vida a Jesus de verdade. Porque religiosidade não te salva. Conhecimento não te salva. Ser bom não te salva. Só Jesus salva. E essa decisão, ninguém pode tomar por você. Nem sua mãe, nem seu pastor, nem seu cônjuge. É só entre você e Deus. Faça isso agora, antes que seja tarde. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Escreva agora nos comentários: eu tomo posse dessa palavra. Sim, escreva com fé, com coragem, com convicção. E mais do que escrever, viva isso. A partir de hoje, viva como alguém que viu a eternidade. Porque depois que você entende o que há do outro lado, você não consegue mais viver do mesmo jeito. Quem viu o inferno de perto, nunca mais brinca com a fé. Compartilhe essa mensagem. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu a presença de Deus, se algo despertou dentro de você, então não guarde isso só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser que essa seja a última chance daquela pessoa. A mensagem que salvou você pode salvar outros. Envie para um amigo, para alguém da sua família. Poste nos grupos. Deixe Deus usar sua vida para salvar outras. Fiquem com Deus.